Marido expulsa a esposa de casa, mas não esperava que isso fosse acontecer. O mundo dá voltas, é o que todos costumam dizer. Muitas vezes acreditamos que o sucesso ou o fracasso são estados permanentes em nossas vidas. E acabamos nos esquecendo que não apenas devemos manter a humildade quando estamos no auge, mas que também devemos lembrar que podemos precisar daqueles que nos amam. Isso reflete muito bem a história de José Renato e Nathaniele. Mas para entendermos um pouco melhor, precisamos voltar ao ano de 1999, quando Nathaniele e José Renato se conheceram. Era a virada do século, exatamente no dia 31 de dezembro, numa festa de Ano Novo na praia de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo. Nathaniele e suas amigas festejavam a chegada de mais uma era, cheias de esperanças e sonhos. A festa estava cheia, mas o destino a fez esbarrar em um belo jovem de outra cidade. Assim, desde o momento em que seus olhos se cruzaram, Nathaniele e José Renato não se desgrudaram mais. Eles passaram um incrível fim de semana juntos, se apaixonaram de verdade. E tudo só não foi mais perfeito porque José Renato teve que voltar para sua cidade natal. Naquela época, usar a internet não era algo simples. E apesar de Nathaniele, que era de família bem estruturada, já ter um computador, José Renato precisou mentir para esconder sua verdadeira origem. Pois apesar dele ter dito que estava estudando para ser um diplomata, o máximo que tinha conseguido na Faculdade de Relações Internacionais era chegar ao 2º semestre, que estava trancado. Assim, ele disse que tinha um computador em casa e acesso à internet, e passou um e-mail falso para Nathaniele. Mesmo assim, os dois ainda trocaram os telefones, pois fazer uma ligação era o que estava mesmo na moda. José Renato passou o número do telefone público, que ficava bem perto de onde morava, e disse que era o seu telefone residencial. O tempo passou e o casal não se via há mais de 2 meses. Mesmo assim, José Renato vigiava o orelhão no horário combinado e atendia já no primeiro toque quando Nathaniele ligava. Foi quando estavam no 5º mês de namoro à distância que José Renato teve uma grande surpresa. Naquela noite, como em todas as noites desde então, ele aguardava o toque do telefone público, que estava demorando bem mais do que o normal. Já estava quase desistindo quando atendeu e escutou uma voz desconhecida do outro lado da linha. Era o pai de Nathaniele, furioso, querendo seu endereço imediatamente, pois Nathaniele estava no 5º mês de gravidez e ele teria que arcar com as consequências. O castelo de cartas de José Renato desmoronou. E tanto Nathaniele quanto sua família descobriu toda a verdade sobre sua verdadeira origem humilde e as mentiras que tinha contado. Mesmo assim, o casal estava apaixonado e o pai da menina, que era um conhecido empresário em Vitória, fez o possível para adiantar o casamento antes que o escândalo fosse maior. Assim, o tempo se passou e as coisas foram se ajustando. José Renato ganhou uma oportunidade na empresa do pai de sua esposa e, mostrando-se muito bom no trabalho, acabou prosperando e subindo de cargo. A mágoa pelas mentiras foi esquecida e José Renato virou o melhor amigo do sogro, de quem ganhou toda a confiança. Com o passar dos anos, o casal viveu intensamente tudo que a vida tinha para oferecer. Fizeram viagens ao exterior, construíram um apartamento à beira da praia, terminaram suas faculdades, tanto José Renato no curso de Relações Internacionais, como Nathaniele no curso de Medicina, e ainda viram o pequeno Heitor se tornar o destaque da escola. Contudo, mesmo com as coisas teoricamente andando nos trilhos, após finalmente passar em um concurso para ser diplomata, José Renato cada vez tinha menos tempo para dedicar a sua esposa e filho.
Compreensiva com as particularidades do novo cargo do marido, Nathaniele tentava focar mais em sua carreira de neurocirurgiã, usando as noites de insônia e saudade para estudar mais e mais. Como José Renato passava a maioria dos dias em viagem, suas folgas eram os únicos momentos em que a família finalmente se reunia. No entanto, Nathaniele começou a perceber que seu marido estava cada vez mais frio, tanto com ela quanto com o filho. E toda essa frieza parecia que aumentava cada vez que ele voltava de uma nova viagem. Cansada da maneira estranha como o marido estava agindo, ela o colocou contra a parede para que ele lhe desse explicações. Mas o que ela recebia como resposta era sempre a mesma frase: "Não posso comentar nada sobre o meu trabalho, é uma questão de ética profissional." A frase era repetida por tantas vezes que isso já estava levando Nathaniele à loucura. Uma coisa era ser a esposa compreensiva de um homem ausente quando ele estava distante. Outra era conviver com essa ausência enquanto dividiam o mesmo teto e cama. Para piorar, após o falecimento do pai de Nathaniele, José Renato começou a fumar e beber compulsivamente. E isso acabou interferindo não apenas no casamento, mas também em seu trabalho de diplomata. Muitas foram as vezes em que ele foi afastado por motivos de doença, confusão mental e até mesmo por abuso de autoridade. Com todos esses sinais, Nathaniele percebeu que havia algo muito mais sério acontecendo com seu esposo. Para ela, era como olhar para um homem completamente diferente daquele que ela conheceu e amou. Era como se José Renato não existisse mais. E aquele homem que dormia em seu quarto fosse um impostor. Sem saber muito como agir, Nathaniele tentou conversar, se aproximar do marido com cuidado e até mesmo ceder às suas vontades. Mas na verdade é que nada mais parecia agradá-lo ou fazê-lo feliz. A situação chegou ao ápice quando José Renato acordou completamente alterado em uma manhã. Ele gritava, xingava e parecia sem controle de suas ações. A agressividade dele era tão grande que ele não se limitava a brigar somente com ela, mas também com o seu filho, que ficou muito assustado. Como se um monstro estivesse vivendo dentro de seu corpo, José Renato simplesmente expulsou o filho e a esposa de sua própria casa. Os vizinhos de condomínio ainda tentaram impedir aquela cena assustadora, mas José Renato estava mesmo incontrolável, chegando ao ponto de atacar aos socos 2 conhecidos que tentaram intervir. Não deu outra. Logo a polícia foi chamada e a notícia de que um diplomata louco tinha expulsado a esposa e o filho de casa se espalhou. Nathaniele e Heitor foram dormir em um hotel e ainda acompanharam pela TV a manchete que exibia o diplomata atacando os policiais que tentavam detê-lo. Questionado na delegacia sobre por que estava agindo daquela forma, José Renato respondia que não sabia dizer. Ele passou a noite na cela, pagou a fiança e assinou os papéis. Nem mesmo teve coragem de tentar usar sua influência para voltar para casa, pois ele mesmo achava que precisava de uma punição. José Renato pegou um táxi e foi chorando pelo caminho, da delegacia até sua casa. Algo estava muito errado com ele, e até mesmo lembranças de infância vieram à tona. Ele se lembrou de quando agrediu seus colegas de turma e foi expulso no ensino médio, e que também não soubera responder o motivo de ter feito aquilo. Lembrou de todas as vezes em que esse repentino acesso de raiva aconteceu, e que em todas as vezes não havia resposta para o motivo de seus atos. Por muitos anos essas coisas não aconteciam, e desde que se casou com Nathaniele, esse descontrole só voltou depois que começou a trabalhar como diplomata. Ciente de que estava com um grande problema, quando chegou em casa, já esperava encontrar a esposa e o filho de malas nas mãos dizendo que iam embora. Contudo, mesmo depois de os ter expulsado de casa, o que José Renato encontrou ao chegar em casa foi algo que nunca esperava. Assim que a porta do elevador se abriu,
José Renato viu a esposa abraçada ao filho e, apesar de existir um medo genuíno em seus olhos, eles estavam dispostos a ajudá-lo. Quando entrou pela sala e viu vários amigos e parentes à sua espera, ele teve medo de que a raiva incontrolável se manifestasse outra vez. Mas ao invés disso, uma emoção muito potente subiu-lhe pelo estômago e o fez chorar. No centro da sala, uma porção de cartazes de apoio e mensagens de esperança fez com que ele ficasse tão confuso que levou um tempo para que a esposa explicasse o que estava acontecendo. Somente depois que as lágrimas cessaram, Nataniele apresentou um psicólogo que ela havia convidado em meio a toda aquela gente. Depois de irem para uma sala particular e conversarem por um longo tempo, José Renato foi levado a uma clínica especializada e foi diagnosticado com TEI, transtorno explosivo intermitente. Trata-se de um transtorno em que a pessoa tem uma incapacidade de controlar seus impulsos agressivos. E esse era o motivo que estava levando José Renato a agir de forma tão assustadora. Ele disse posteriormente que sempre que acontecia, sentia muita vergonha e culpa. Mas tudo acontecia de modo tão repentino que ele não conseguia explicar. Descobriu-se então que ele já sofria desse transtorno há muito tempo e que tudo estava agravado por causa da enorme pressão do cargo e também pela ansiedade por ficar longe da esposa e do filho. Enquanto muitos pensavam que ele não era mais o mesmo, de que estava se tornando um homem mesquinho e que não amava mais a sua família, Nataniele preferiu acreditar que o marido precisava de ajuda e não de julgamentos. E mesmo depois de ser expulsa de casa com seu filho, a primeira coisa em que pensou foi correr atrás de alguém que pudesse ajudar o seu marido a voltar a ser o homem que sempre foi. Um homem carinhoso, dedicado e, acima de tudo, o José Renato por quem ela se apaixonou. Depois de meses de terapia e acompanhamento psiquiátrico, José Renato voltou a sorrir e a brincar com seu filho. Voltou a fazer longas caminhadas pela praia com sua esposa e agora todos estavam preparados para saber como lidar caso o descontrole algum dia voltasse. Mas a verdade é que depois de tanta demonstração de amor que recebeu de sua família até os dias de hoje, o monstro adormecido nunca mais acordou no coração de José Renato. Assim como nessa história, muitas vezes presenciamos situações em que as pessoas se comportam de uma maneira que nos parece terrível e até mesmo egoísta. Contudo, talvez um olhar compreensivo é tudo que a pessoa precisa e que seu descontrole, na verdade, seja uma forma de pedir socorro. Por isso, lembremos sempre de abrir os braços para um abraço antes de atirarmos as pedras que temos nas mãos. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar a sua curtida, inscrever-se no canal e ativar o sininho, pois em breve uma nova história chegará até você. Fiquem com Deus!